Rádio Maricampo apresenta Bate-Papo com Otávio Lamartine. Otávio Lamartine. Bom dia a todos. Convidamos o nosso pároco Edivaldo, aqui da comunidade de Pium, de Pirangi também, ele comanda as duas comunidades. Pirangi não, tem outra também, vamos já perguntar a ele, para conversar um pouco dos festejos que vão acontecer agora no mês de dezembro, em relação à igreja aqui de Santa Luzia. Eu queria primeiramente agradecer o padre por ele ter vindo até aqui para conversar conosco e, através das informações dele, nós vamos passar para o público toda a organização da festa e os interessados vão poder assistir a parte, né, religiosa, também deve ter a parte que chama-se a religiosa e a parte que tem a cultural, né? Padre, bom dia, mais uma vez, e eu queria saber do senhor toda a programação da festa que o senhor representa a igreja Santa Luzia. Mas a festa, no caso, seria só a igreja da paróquia de Santa Luzia, né? É isso? Da comunidade. Então, bom dia, Otávio, bom dia a todos, saudações, saúde e paz, graça e paz do Senhor Jesus. Pois bem, dezembro em Pium é um mês muito especial, porque a comunidade católica celebra a sua padroeira Santa Luzia. Nos dias 9 a 13, acontecem os festejos a essa gloriosa Santa Virgem Mártir, que é assim, muito devota para os católicos no mundo inteiro e é padroeira de Pium. Temos uma programação toda especial para a comunidade. Todas as noites temos a celebração da Santa Missa, com a participação de vários grupos, de várias pessoas, fiéis, comunidades. Toda a paróquia passa por aqui, por Pium, nesses dias de festas. No dia 13 é um dia muito especial, haverá batizado, procissão, missa solene de Santa Luzia. Então eu costumo dizer que a festa do padroeiro ela é constituída de 3 momentos. Né? O momento de oração, onde a comunidade se reúne para rezar, celebrando a devoção, no caso que tem a sua padroeira. Depois é um tempo forte de evangelização. E estamos dentro do Advento, e dentro do Advento abrimos esse espaço para celebrar Santa Luzia. Então, caminhamos com o Advento, olhando a vida da Santa, e com ela evangelizamos. E o terceiro momento, importante para uma comunidade celebrar a sua padroeira, é que é um tempo de encontro, onde as famílias se reúnem, onde as pessoas se reúnem, para depois da missa, né, continuar festejando, se encontrando em toda uma atividade sociocultural que a comunidade tem preparado com muito carinho, para que realmente seja uma bonita festa para todos. Então, é um tempo de renovação da vida espiritual da comunidade, celebrando dentro da igreja os mistérios da nossa fé, mas é um tempo também da comunidade se reunir e festejar sobre o olhar da Santa os aspectos da cultura, da vida social, da comunidade. Padre, o senhor falou o período, o senhor falou que tem missa à noite. O horário da missa já está determinado? Sim, todas as noites às 19 horas. Às 19 horas. Aí o dia, vamos dizer, da festa maior, vamos dizer, é no sábado, dia 13 de dezembro. Aí esse dia é especial, tem toda uma programação, logo cedo, né? Havia uma procissão também, né? O ofício da Imaculada Conceição, vai ter batizados, procissão e missa. A procissão é antes da missa, no caso, no sábado 13, começa um pouquinho mais cedo, às 18 horas,
e encerrando com a missa solene. Padre, com o advento aí do Natal, o senhor podia dar uma explicação, o motivo do Natal, qual é em relação à Igreja Católica, o que o senhor tem a falar, para dizer aos fiéis que a representação do Natal para a Igreja Católica, para todos nós, é que o senhor poderia nos deixar uma mensagem, uma explicação sobre o Natal? Sim, já estamos nos preparativos, na expectativa, já começamos a saborear aquilo que vai ser um evento fundante para o cristianismo, que é a festa do Natal, Menino Deus. A festa de Jesus, aquele que o Verbo se fez carne e acampou no meio de nós, é a festa do nosso Salvador. Já estamos vivendo o Advento, que são 4 semanas que antecedem o Natal, que nos prepara espiritualmente, um convite à conversão para uma revisão de vida, arrumar o nosso coração, para celebrar o Natal como o Natal é. O Natal é a festa da humanidade de Deus. É quando nós conhecemos o nosso Salvador. Pelo nascimento de Jesus, encerra-se todas as promessas dos profetas no Antigo Testamento da Bíblia, porque agora é o próprio Deus que envia o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele vem para salvar a humanidade. Isso para aqueles que têm fé, que acreditam e que esperavam a salvação que vem de Israel, o povo da promessa. Então o Natal é esse tempo bonito, de festa, de luz, de alegria, de paz, de esperança, tudo movidos pela fé que renova a vida. Jesus, ele já nasceu há mais de 2000 anos, ele continua nascendo no coração de quem acolhe a sua mensagem, sobretudo a sua mensagem de amor. E ele virá a última vez também, de forma definitiva, para acolher aqueles que acolheram sua mensagem, seu projeto salvífico. Então o Natal nos envolve dentro dessa expectativa de esperança, de luz, de amor, de alegria e paz. É a festa da vida. Em síntese, eu costumo dizer que o Natal é a festa da vida. A própria palavra já diz, Natal vem de nascimento, o nascimento de Jesus, e com o nascimento dele, nós também nascemos para viver com ele uma vida nova. Ô padre, o senhor já tem também uns horários que é muito importante, o horário da missa do Natal e do final do ano. O senhor já tem isso definido? Sim, já temos em mente. Aqui em Pium, a missa de Natal vai ser às 18 horas e Irangi às 20 horas. Esses são os horários da missa de Natal. A missa de Ano Novo é 1 hora a mais. Aqui será às 19 horas, lá será às 21 horas. Padre, muito obrigado por ter vindo até aqui a nossa rádio para a gente falar sobre a festa de Santa Luzia e a festa do Natal também. E o que o senhor precisar da gente, algum apoio lá, a gente vai transmitir, certo? Tanto a missa do final do Natal como a missa do final do ano. Porque tem aqueles que, por um motivo ou outro, não podem ir, né? E muita gente, a gente já está com esse programa transmitindo a missa já há um tempo, certo? E é um prazer muito grande a gente transmitir, porque eu já vi muita gente dizendo, olha, não perdi a missa porque não podia ir por um motivo ou outro, mas foi transmitido pela Rádio Maricampo e eu consegui assistir toda a missa, né? E cada vez mais eu noto que a audiência está sendo maior ainda, porque tem muito motivo, né? Tem gente que viaja, eu já peguei pessoas, já entraram pessoas que estavam viajando fora do estado, mas de manhã cedo preferiu assistir a missa pelo rádio, pela televisão, no nosso programa, porque onde ele estava era muito distante a igreja, certo? E ele ia perder um tempo que ele tinha que pegar um avião para voltar para Natal.
Ele falou comigo, rapaz, eu assisti a missa, não perdi a missa por causa da sua rádio. Eu tinha que pegar o voo e não ia dar tempo de eu ir para outro lugar para assistir a missa. Foi até uma pessoa lá do Ceará que me comentou isso. Muito obrigado. Tem algo para falar? Eu agradeço imensamente essa parceria firmada entre a Rádio Web Maicampo e a paróquia de São Francisco de Assis, né, com a missa transmitida aqui da comunidade Santa Luzia. Realmente não dá para fugir mais, né, desses meios digitais de comunicação, que tem um alcance que a gente não imagina, né? Chega onde a gente não imagina, as diversas realidades. E o Papa Francisco nos pediu cansavelmente que a gente ocupasse esses espaços. Mais de uma vez ele pediu que estivéssemos presentes nos espaços digitais, como espaço de evangelização. Então, muito obrigado pela sua abertura e por essa parceria. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado pela ter saído lá das suas tarefas e vir até aqui para a gente divulgar essa grande festa que vai ser a festa de Santa Luzia, o final do ano também, o Natal. Estamos apresentando Bate-Papo com Otávio Lamartine. Tem aplicativo novo no ar. A Rádio Maricampo lança seu novo app. Novo visual, novas funcionalidades e time para você programar o desligamento da rádio. Não é legal? Baixe agora mesmo. Vai lá no Play Store e digita Rádio Maricampo. Bom gosto em música. Pronto! E como identificar? O nosso aplicativo tem verde em suas cores, com tecnologia Bravia Host. Baixe agora mesmo o seu aplicativo Android e ouça Maricampo, a rádio dos melhores ouvintes. Nesta segunda, vamos juntos embarcar em mais uma jornada sonora através das melhores canções internacionais. Segunda Internacional, na Maricampo. Uma verdadeira viagem musical pelos sucessos internacionais de ontem, de hoje e de sempre. Segunda Internacional, na Maricampo. Nesta segunda, 8 da noite, só aqui, na rádio que você gosta. Maricampo. Voltamos a apresentar Bate-Papo com Otávio Lamartine. Otávio Lamartine. Esse programa desse sábado é um programa todo especial. Um grupo de pessoas resolveram, junto com o padre Sidney, fazer uma viagem à Europa e nós convidamos aí. Eu tenho a impressão que durante o programa a gente vai ver, eu acho que foram 35 pessoas que participaram desse passeio na Europa, um passeio religioso, e nós convidamos um casal que participou da viagem, Zenaide e Jorge, que estão aqui presentes no estúdio, e convidamos duas amigas que participaram também, porém elas são do Maranhão, Isabel e Jane. Então nós vamos fazer aqui uma entrevista com elas, um bate-papo com elas, juntamente conosco. Então, deve haver alguma coisa sobre a transmissão, porque elas estão distantes e elas também não estão na mesma cidade. Elas estão no Maranhão, porém em cidade diferente. Tá ok? Então, o nosso bate-papo de hoje será a entrevista com elas e com o casal que nós convidamos. A duração foi na Europa, que foi as visitas dos santuários marianos durante 12 dias e visitamos 3 países. Eu quero, nesse momento, apresentar aqui o casal, Zenaide, para ela dar o bom dia, e depois Jorge vai também dar o bom dia. E agradecer a vocês terem vindo no dia de sábado aqui para abrilhantar esse programa que eu acho muito importante. Que inclusive eu achei essa viagem que a minha esposa já tinha feito anteriormente,
uma viagem dessa, e eu fui convidado por ela e por amigos, mas nunca tinha participado. É uma experiência muito boa que nós vamos procurar relatar aqui durante o programa desse sábado. Viu? Bom dia, Zenaide. É um prazer tê-las aqui. Bom dia, Otávio. Bom dia, Isabel e Jane. É um prazer rever vocês aqui. E, Otávio, agradecer a você pela oportunidade de estar aqui e a gente fazer essa troca de ideias com Isabel e Jane sobre a nossa peregrinação aos santuários marianos. Meu amigo Jorge, bom dia, o microfone é todo seu para iniciarmos aqui esse bate-papo, porque aqui é um bate-papo, viu? O próprio programa está dizendo, um bate-papo com Otávio Lamartine. Aqui não existe nada de muito rico, como diz o outro. Aqui é um bate-papo como se estivesse na sua casa ou num restaurante, batendo papo. E mesma coisa é as meninas que estão aí, daqui a pouco elas vão ser apresentadas também. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos que nos escutam na Rádio Maricampo. E bom dia, Isabel e Jane, onde elas estão lá naquele estado maravilhoso lá no Maranhão. Então, aqui, Otávio, tenho que realmente agradecer a você por esse convite, nos convidar para fazer parte desse programa. Para nós é uma honra, com certeza. E, como é um bate-papo, eu me sinto muito à vontade, porque, em termos de bate-papo, nós já temos uma prática de longas datas, na sua casa, na minha casa, e também nessa viagem que foi um momento de muita união com todo o grupo, né? Inclusive as meninas que vieram de outro estado compuseram nosso grupo, e disso resultou essa amizade que hoje estamos fazendo esse programa e inserindo-os nessa programação, que com certeza será muito sucesso. Isabel e Jane, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui algumas perguntas a você, e o bate-papo, a gente começa, como a pergunta vai ser geralmente para as duas pessoas e também para a gente que está aqui, eu vou perguntar também. Então, a Isabel começa a responder primeiro, certo? E depois a Jane. É uma questão de logística somente, não foi nada de porque um ou porque outra, não. É questão para não dar problema das duas entrarem ao mesmo tempo, certo? Aí eu vou passar aqui para a Zenaide para ela fazer a primeira pergunta para vocês. Isabel, iniciando com você. Você nasceu em que cidade do Maranhão e você reside na cidade onde você nasceu? Bom dia a todos os ouvintes do programa do seu Otávio. É uma alegria estar participando com vocês desse dia, desse programa, né? Para falarmos um pouco da nossa peregrinação aos santuários marianos. Então, meu nome é Isabel Cristina, eu moro em Buritibravo, aqui no Maranhão. Eu não nasci mesmo em Buritibravo, eu nasci num povoado chamado Alegre, mas logo, ainda criança, fui estudar em Buritibravo, né? E nessa ida e vinda, né, da cidade para o interior, mas eu resido mesmo em Buritibravo há mais de 40 anos. Ok. Agora vou fazer a pergunta para a Jane, certo? Jane, você nasceu em que cidade do Maranhão e você reside na cidade onde você nasceu? Bom dia, que alegria estar aqui com vocês, estou muito feliz pelo convite para esse bate-papo aí com vocês. Eu nasci em Paraibano, uma cidade aqui perto de Colinas, que meus pais moravam, mas hoje eu resido aqui em Colinas mesmo. Então, eu sou paraibanense, mas moro em Colinas, aqui no Maranhão. Paraibano, de onde você é? É Paraibano, a cidade aqui mesmo no Maranhão. Ah, uma cidade do Maranhão. Ah, entendi agora. Isso. Tá ok. Jorge, agora é a sua vez aqui. Que bom fazer uma pergunta para essas amigas, viu? Minhas queridas, é o seguinte. Isabel, nós sabemos que essa viagem, fizemos essa peregrinação, esses 2 dias, foi pela Obra de Maria, que é uma associação católica sem fins lucrativos e que organiza peregrinações religiosas, né, pelo mundo inteiro, principalmente nos pontos onde existem
assim, não só o roteiro do Santuário Mariano, como também em outras cidades, como na Itália também, quem já fez os passeios por lá sabe. E aí eu te pergunto, como é que vocês conheceram a obra de Maria? No caso de Isabel, primeiramente, né? Certo. A obra de Maria, né, eu conheci pela Canção Nova, né? A TV Canção Nova, que a gente conhece há muitos anos, assim, é um canal de TV que praticamente na minha casa a gente escuta o dia inteiro. Eu sempre fui muito apaixonada, né? Mas conheci também e fui motivada, incentivada a fazer a primeira peregrinação na Renovação Carismática Católica do Brasil, né? Qual hoje é o meu movimento que eu frequento, né, da Igreja Católica. Então, no primeira peregrinação que nós fomos convidados a participar foi os 50 anos da Renovação Carismática Católica do Brasil, que aconteceu em Roma, né, para celebrar o jubileu lá com o Papa. Então, assim, foi uma oportunidade maravilhosa. Então, a Jane também pôde ir com a gente, as meninas também, e assim, a gente se preparou e vivemos, assim, uma experiência maravilhosa, não só em Roma, conhecendo toda a história, né, a oportunidade de celebrar com o Papa os 50 anos da RCC, o Jubileu de Ouro, mas também nós fomos em Assis, né, terra lá de São Francisco, um lugar assim, que a gente se apaixonou e deseja voltar. Então, assim, a obra de Maria ela já faz parte, né, da nossa vida, nesse desejo de conhecer mais e fazer mais peregrinações. Então, assim, a obra de Maria é algo realmente de Deus, trabalha muito bem e, além de não só levar a gente nesses países a viver esses momentos de fé, né, mas eles também vivem, né, e testemunham o amor de Deus, né, a evangelização, de levar as pessoas a terem uma experiência maior com o amor de Deus. Muito bem, eu vou repassar a pergunta para a Jane, incluindo só mais um quesito, Jane, para você, já que ela tocou no seu nome aí, a Isabel falou, vocês já se conheciam antes dessa viagem que nós fizemos agora em outubro, e também me responda como conheceu a obra de Maria. Sim, a gente já se conhecia, já tem acho que quase 20 anos já, a gente já se conhece. Inclusive, quando a gente conheceu a obra de Maria, também foi pela Canção Nova, e aí a gente começou a ter esse desejo de fazer essas viagens, conhecer, primeiro a gente foi para Roma, ela me convidou juntamente com outras colegas, e aí a gente começou a organizar e deu tudo certo para a gente ir. E sempre essas viagens, tanto quando a gente foi para os Santuários Mariano, para Roma e para Jerusalém, que a gente foi também, a gente foi juntas também. A gente sempre tenta fazer essas viagens juntas. E a obra de Maria, assim, para mim, não é só viagem. Ela nos leva a experimentar coisas grandiosas. A gente nunca imaginou poder estar perto ali dos lugares onde Jesus foi, nos santuários ali onde Nossa Senhora apareceu. Então, assim, isso não tem preço. Então, a obra de Maria realmente é uma bênção nas nossas vidas. Ela nos proporciona fortalecer a nossa fé, conhecer pessoas maravilhosas. Então, realmente, a obra de Maria, ela é de Deus. Eu creio que realmente ela é de Deus. E eu sou muito feliz de poder conhecer e fazer viagens com ela. Isabel, quantas pessoas participaram nessa jornada, nessa viagem de vocês? E, fora essa obra de Maria, dentro da visão religiosa, qual é a obra que vocês foram que não foi obra de Maria? No caso, Isabel. Você perguntou a quantidade de pessoas. Fomos agora aos Santuários Marianos ou na nossa primeira peregrinação? Só perguntando, senhor. Não, eu acredito que é na nossa peregrinação aos Santuários Marianos. Sim. Então, nós éramos um grupo de 36 pessoas, né? A gente aqui do Maranhão,
mais alguém do Piauí, né? Porque nós estávamos em grupo de São Luís, né, da Arquidiocese. Só que o grupo não completou a quantidade de pessoas, né, o número de pessoas, e eles nos alocaram, né, juntamente com Natal, né, então, do estado. E assim foi uma bênção conhecer esses irmãos, né, como Zenaide, Jorge, seu Otávio, a Ceissa, e todos os outros, né. Eu vejo assim que esses são momentos que o Senhor nos presenteia com novas famílias, né. Então, hoje a gente diz assim, nós temos novas famílias, né? As famílias de irmãos e amigos lá de Natal. Então, para a gente foi uma oportunidade maravilhosa viajar com vocês, certo? Então, assim, a obra de Maria, ela nos permite, nos proporciona a viver esses momentos. É verdade. Certo. Isabel, eu fiz a pergunta, agora deu um ecozinho aqui no momento de sua resposta. Você falou que conheceu a obra de Maria através da rádio, do programa da Rádio Viva, né? Viva não, da rádio lá, Canção Nova. TV Canção Nova, né? Dentro da programação, existe outro tipo de passeio ou de obra, sem ser de Maria? Sem ser o Mariano assim, também? Não, tipo assim, a obra de Maria é aquela que a Canção Nova apresenta, né? Que organiza viagens e peregrinações, não só aos santuários marianos, mas outros, né, outros países também que têm lugares sagrados, lugares santos, né? Então, eu particularmente não conheço outra obra que faz esse tipo de viagem, mas nós sabemos que tem várias outras pelo Brasil. Mas a que a gente conhece mesmo, que já viajou, pretendemos fazer novas peregrinações, é mesmo a obra de Maria. E assim, a Canção Nova propaga diariamente. A própria obra de Maria tem um programa, né, lá na Canção Nova, na TV Canção Nova, então, assim, eles conseguem divulgar, e tem durante o ano inteiro, com os padres da Canção Nova, com os pessoais da comunidade também, proporcionando esses momentos de peregrinação. Certo. Eu fiz essa pergunta, eu vou dizer por que eu fiz a pergunta. Eu queria depois que Jane também participasse. Porque quando nós estávamos voltando dessa viagem, outro grupo daqui do Natal saiu para a Europa também. Porém, eles fizeram outro roteiro, certo? E não era obra de Maria, certo? Ou não era, sim, não é obra de Maria. Foi em outro que eu não sei explicar. Qual foi a outra obra, vamos dizer assim. A Jane sabe explicar isso, porque esse pessoal que foi, eu conheço um dos participantes, que eu falei com ele no momento que ele estava lá, inclusive ele andou aonde nós andamos, principalmente em Portugal, porque eles foram para a Itália também, certo? A viagem dele foi um pouco diferente da gente. O roteiro foi diferente, mas ele me falou, a pessoa que estava lá, que não foi pela obra de Maria, não. Então, Jane sabe dizer alguma coisa sobre isso? Eu creio que deve ter, sim, outras empresas, né, outras instituições que fazem essas peregrinação. A obra de Maria é porque ela é reconhecida pela igreja, né? Ela já teve lá com os papas. Então, a gente tem essa confiança, ela tem a credibilidade que a gente pode viajar com segurança, de uma instituição católica. Então, por isso que a gente escolheu a obra de Maria. Mas eu creio que sim, que deve ter outras empresas, com certeza, que fazem essas viagens. Ok. Para aquele pessoal que está entrando agora na internet, por um motivo ou outro, queremos dizer que o programa foi gravado através do YouTube, e a hora que vocês quiserem rever o programa só é entrar no YouTube. E aquele pessoal que já está dentro do programa, dê o likezinho para a gente, é muito importante para a rádio, certo? E para o programa também, tá ok? Então, para quem entrou agora, que está no ar, esse programa é um programa que relata uma viagem feita esse mês passado, certo? Para a Europa. É uma viagem da obra de Maria, certo?
E convidamos pessoas que participaram da obra, da viagem, né? Tem 2 pessoas que estão aqui que não estão no estúdio, estão fora do estúdio, estão no Maranhão, em cidade diferente, e nós estamos aqui, o casal eu convidei, Jane e Isabel, e está no Maranhão. Quem está aqui é Zenaide e Jorge, estão aqui ao vivo, como vocês estão assistindo aí, certo? Para aquele pessoal que está entrando agora, viu? E eu vou passar aqui para a Zenaide agora, para ela conversar um pouco, continuar aqui no nosso bate-papo. Vou iniciar com Isabel. Isabel, né, na nossa excursão, nós tivemos um guia espiritual, que foi o Padre Sidney. O Padre Sidney hoje nós conhecemos o Padre Sidney aqui na Praia de Cotovelo, onde ele celebrava as missas aqui, mas ele foi transferido para a cidade de São Tomé e hoje ele é pároco da paróquia de Nossa Senhora da Conceição. E também Girlan, que foi o nosso guia durante todo o percurso da viagem. A minha pergunta é, vocês já conheciam ou já tinham ouvido falar alguma coisa sobre o nosso guia espiritual, Padre Sidney e Girlan, que foi o nosso guia da viagem? Não, a gente não conhecia o Padre Sidney e muito menos o Girlan, porque das outras 2 vezes que viajamos pela obra de Maria, foi a outra guia, né? Então ela foi 2 vezes com a gente, uma pessoa também muito de Deus, né, que esteve conosco, mas assim, o Girlan também é uma pessoa maravilhosa, foi um prazer enorme conhecê-lo, e o Padre Sidney, gente, nós não temos nem palavras, né? A simplicidade dele, o silêncio dele, né, já falava muito. Uma das irmãs teve a oportunidade de confessar com ele, disse assim, foi maravilhoso esse momento, e assim ele transmitiu uma paz muito grande. Então, para a gente foi uma alegria enorme conhecer o Padre Sidney, também como o Girlan, ele que é da obra, né, ele que vive na comunidade, que a gente viu que a vida dele é uma doação a Deus, né, uma entrega total a Deus. Então, assim, o testemunho do Girlan toca muito no nosso coração, né? Aquele homem de Deus, né? Aquele homem que, junto com a sua família, serve nesta comunidade que é a obra de Maria. Então, para a gente foi um presente de Deus conhecer o Padre Sidney e também o Girlan. Agora, essa mesma pergunta para a Jane. Você já pode responder, Jane? Sim, eu também não conhecia, né, o Girlan nem o padre, mas foi uma experiência muito boa conviver com eles. Nas outras viagens que a gente foi, eram outros guias também da obra de Maria. Mas eu creio que nas viagens, nesses encontros, Deus sempre coloca as pessoas que a gente vai precisar naquele momento. E o Padre Sidney, muito na dele, mas um homem muito de oração também. Girlan também mostrou, assim, muito cuidado, zelo com cada um de nós que estava. Então, assim, a gente tem mesmo a agradecer eles por tudo, por fazer a nossa viagem, a nossa peregrinação, realmente um momento melhor, de mais fé. Foi muito, muito bom conhecer eles. Ok. Jorge, agora é a sua vez. Bom, Dividido aqui, o negócio bem dividido, viu? O bate-papo tá bem rachado aqui. Amigas, no caso, vamos começar com Isabel novamente. Olha, nós tivemos esse grupo e pela contagem que nós fizemos, em torno de 22 pessoas de Natal, 24 eu acho, mas se juntaram a nós 5 pessoas do Maranhão, incluindo vocês, 2 do Piauí, né? Casal lá, o Ivan, né? O Ivan e a Geise. E a Geise, né? Ivan isso. e a Geise. Casal. O Piauí, né? Casal Piauí. Casal isso. Piauí. E 4 do Ceará, né? Então, essa mesclagem, né? Vieram a somar, com certeza. Não ficou só um grupo unificado aqui dos potiguares, com a origem aqui do Rio Grande do Norte. Inclusive, a maioria dessas pessoas desse grupo, nós também fizemos a viagem em 2023 pela obra de Maria, conhecendo as cidades da Itália, Assis, São Giovanni Rotondo,
e outras mais, Roma. Então, temos já essa experiência muito agradável de ter tido a condução do padre Sidney, né, e o Girlan. Então, para nós já seria muito fácil fazer essa caracterização assim da maneira como eles conduziram, fazer esse comentário como vocês já fizeram. Inclusive, a minha pergunta já está até respondida, mas eu vou aqui fazer mais um complemento. Então, vocês tiveram essa impressão, e como foi dito aí, da pessoa do padre Sidney e a sua condução do grupo, né? E o Girlan como guia também. Aí eu pergunto assim, como é que vocês consideram, já que tiveram também viagens com outros grupos, outros párocos, outro guia espiritual no caso, e não é comparando, mas como vocês viram a condução dessa discussão com o nosso dirigente espiritual, o padre Sidney, e também, no caso, o Girlan. Como é que vocês viram isso aí? Que não seja repetitiva, né, a resposta, mas como foi a condução da discussão, né? Essa interação com o padre Sidney e o grupo, que não era um grupo mais homogêneo de potiguares, como ele já fez na 2023. Certo, assim, cada um tem sua forma, né, de ser, de expressar, né? Então, o padre Sidney, do jeito dele, né, calado, né, ele transmitiu muita paz para a gente. Então, não foi diferente também do padre Carlos, que esteve conosco quando fomos para a Terra Santa, o padre Jorginho, né? Então, cada padre tem suas especificidades, né? E eles nos assim, encantam com a sua forma de nos conduzir. E o padre Sidney, de fato, ele transmitiu para a gente essa segurança, né? Só você saber, ali naquele ônibus, saber que ali tem um sacerdote, tem uma pessoa de Deus, né? Então, isso é algo que já nos conforta, nos consola, né? Então, assim, ver quanto a nossa igreja é rica, né? De ter um sacerdote que caminha conosco, né? E a gente também, assim, que eu percebi no padre Sidney, que assim como nós estávamos maravilhados com cada igreja, né? Com cada história que a guia contava para a gente, ele também estava ali bebendo da fonte, ele estava maravilhado, né? Com cada relato, né? Do que aconteceu em cada lugar santo que nós estivemos. Então, assim, ele foi uma experiência muito boa. O padre Sidney nos ensinou muito, não falou muito, mas o pouco que ele falou tocou muito o nosso coração, né? E o seu testemunho. E o Girlan também, a gente teve a oportunidade de ouvir em alguns momentos, né? E a paciência dele. E eu creio, assim, que todos da comunidade Obra de Maria são assim, porque a nossa guia também, que esteve com a gente, também era assim, dessa forma carinhosa, né, paciente, também sendo firme quando tem de ser firme, né, porque a gente sabe que conduzir um grupo grande não é fácil. E só com a presença, né, você já consegue, né, passar a responsabilidade, né, e a gente acaba que realmente abraça, né, e consegue obedecer aos comandos dele, né, porque sabemos que eles estão ali para dar o melhor para nós, nos conduzir de uma forma segura. Era assim que o Girlan fazia. Gente, olha, cuidado ao atravessar a rua, né? Então, eu vi ali o zelo, o cuidado, o amor que ele tinha por cada um de nós. Então, eu vejo não só o padre Sidney, como o Girlan, mas com todos os outros que estão à frente, eles fazem isso com muito amor. Isso é o mais importante. Jane, por favor, Jane. Então, assim, eu também vejo que eles conduziram muito bem a nossa peregrinação, na pessoa do padre Sidney, muito na dele, conduzindo ali com espiritualidade, com coragem. Então, eles fizeram realmente um trabalho muito bom com cada um que estava lá. Deixou ali sua mensagem, sua palavra, nas celebrações, na convivência no dia a dia ali, a gente percebeu a seriedade, o amor dele por Jesus. Então, foi muito, muito bom estar com eles. Girlan também, da Obra de Maria, foi um guia muito presente, muito cuidadoso. Ele tem um trabalho muito bom, é um homem de Deus e conduziu a peregrinação muito bem. A gente sabe que conduzir pessoas muitas vezes não é fácil, cada um tem um pensamento, mas ele soube lidar com cada um da maneira dele, com humildade, com amor. E eu creio que isso fez toda a diferença na peregrinação. Então, realmente foi
muito bem conduzida por eles. Ok. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalozinho. Daqui a pouco nós vamos voltar, certo? Então, nós estamos também aqui, quem está nos ajudando aqui, porque a rádio funciona do outro lado. O pessoal tem que dizer do outro lado do aquário. Mas aqui não tem aquário não, viu? Aqui esse aquário não existe não. Quem está do outro lado, viu, é Andrei Vinícius. Andrei é um colaborador nosso aqui da rádio, então ele vai... Inclusive, daqui a pouco ele gosta de fazer umas perguntinhas. Ele não foi para a viagem, não, mas ele... Agora, antes de Andrei entrar no ar aí, para falar alguma coisa, eu recebi aqui 2 perguntas para vocês duas aqui, viu? Daqui a pouco eu faço também para... Daqui a pouco quem vai fazer sou eu, pergunta para o casal que está aqui. Fizeram aqui uma pergunta através do celular aqui. Qual foi a pessoa que vestiu a melhor roupa, viu, desse passeio? Jane e Isabel. Ou Isabel primeiro, que a Isabel está na... Quem foi a pessoa que vestiu a melhor roupa, que caracterizou mais a viagem, vamos dizer assim? Gente, eu acho que a nossa irmãzinha aqui do Piauí, ela se vestiu assim, um dia lá, caracterizada mesmo de europeia, né? Nessa questão, né, de se caracterizar. Mas, assim, as mulheres de Natal arrasaram, gente. A Zenai, a Ceissa, meu Deus. Cada dia era um look mais bonito. Ficava assim, eita, arrasaram, meninas. Oi. Foi o menino de Olinda, que estava tão lindo. Agora chegou. O menino de Olinda. Caracterizado, viu? Foi o menino de Olinda. Foi. Realmente marcou. Deixa o menino. Deixa o menino. Eu quero também aqui lembrar aqui a todos também a participação do nosso amigo Antônio, né? O rapaz que conduziu o que nós somos nessa viagem. A gente sai de Natal, gente saiu de Fortaleza, do Ceará, gente do Maranhão e do Piauí, certo? E lá em Portugal, em Lisboa, nós pegamos um ônibus. Nós fizemos todos os 3 países de ônibus. E quem tomava conta conduzir o ônibus era o Antônio. Antônio é um português, viu? Criamos uma boa amizade, inclusive me chamou muita atenção. Ao deixar a nossa última parada foi na França, foi em Paris, foi em Orly, no aeroporto de Orly, se eu não estou enganado. Viu? E eu olhei o semblante do Antônio, viu? Ele quase chorando, certo? Isso me chamou muita atenção. Nós cantando uma música de despedida para ele, né? E o quê? Nós cantando uma música de despedida Sim, para ele, né? Foi cantada uma música de despedida para ele. Leva saudade. Isso mesmo, viu? É um momento de descontração também, viu? E queremos agradecer todos nós aqui que estamos aqui na mesa e também o pessoal aí do Maranhão, com certeza, porque uma pessoa que tratou muito bem a gente e também conduzia as malas, que não é coisa fácil não, viu? Conduzir aquelas malas tudo dentro daquele ônibus. E aquela água mineral dele muito boa. Bem, tudo uma beleza. Andrei, você quer falar um pouquinho, né? Isso, Otávio. Bom dia, né? Você não é Lombardi não, mas... Oi, Silvio. Otávio, bom dia para você, bom dia para todos da mesa, seja que estejam aqui presencialmente ou à distância. Bom dia também para você que acompanha o bate-papo aqui na Maricampo. Você conhece esse país, Andrei? Quem dera. Se o senhor me levar, eu vou adorar conhecer, viu? Na próxima o senhor vai me levar. Não, Maria, rapaz, não é difícil não.
Mas tá bom, Otávio Lamartine vai me levar, tá certo. E levar também, já vou dar um recado aqui bacana, também voltado ao meu amigo Eugênio Rangel. Mas, antes de mais nada, pedindo que você se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Maricampo. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, seja avisado sempre em primeira mão quando a nossa próxima transmissão estiver no ar, youtube.com/Rádio Maricampo. E também, claro, as redes sociais da Rádio Maricampo na tela para você que acompanha aqui no YouTube estão disponíveis para que você possa acompanhar o que acontece na nossa programação. Tem Instagram, tem Facebook, tudo isso para que você possa acompanhar a programação da rádio que mais cresce na internet, a Rádio Maricampo. E eu vou falar de coisa boa para você aqui no Bate-Papo com Otávio Lamartine deste sabadão 6 de dezembro de 2025. Eu tô pensando já na segunda-feira, Otávio. É tanta conta para pagar, eu tô pensando até na segunda-feira. Falando na data de 8 de dezembro, é 6 de dezembro. 6 de dezembro. Vamos falar de coisa boa para você. Eu vou falar do Condomínio Clóvis Lamartine, que vem aí para ser o seu novo refúgio na Praia de Cotovelo. Localizado a só 500 metros da praia, cercado de praticidade, o Condomínio Clóvis Lamartine vai contar com apartamentos de 1 ou 2 quartos, além de estacionamento, academia e churrasqueira. Também tem por perto padaria, supermercado, restaurante, ponto de ônibus e acesso fácil para a praia de Pirangi. As obras estão em ritmo avançado, tá quase terminando, hein? Tudo isso com a qualidade da construtora Lamartine, e as vendas já estão em andamento, tem pouquíssimas unidades disponíveis. E o melhor, você pode financiar direto com a construtora com aquele precinho imbatível. Quer garantir o seu? Precisa de mais informações? Então é só falar agora com o corretor Walter Alves, ele está de plantão nesse sabadão, aguardando você. 84-99974-5130, 99974-5130. E se você fizer o contato avisando que viu essa propaganda aqui no Bate-Papo, o Walter Alves vai fazer um precinho bem bacana para você. Condomínio Clóvis Lamartine, o seu refúgio em Cotovelo. E com esse recado bacana demais, o Bate-Papo vai para um rápido intervalo e voltamos já aqui na programação da rádio que você gosta. Maricampo. Estamos apresentando Bate-Papo com Otávio Lamartine. Tem aplicativo novo no ar. A Rádio Maricampo lança seu novo app. Novo visual, novas funcionalidades e time para você programar o desligamento da rádio. Não é legal? Baixe agora mesmo. Vai lá no Play Store e digita Rádio Maricampo. Bom gosto em música. Pronto! E como identificar? O nosso aplicativo tem verde em suas cores, com tecnologia Bravia Host. Baixe agora mesmo o seu aplicativo Android e ouça a Maricampo, a rádio dos melhores ouvintes. Nesta segunda, vamos juntos embarcar em mais uma jornada sonora através das melhores canções internacionais. Segunda Internacional, na Maricampo. Uma verdadeira viagem musical pelos sucessos internacionais de ontem, de hoje e de sempre. Segunda Internacional, na Maricampo. Nesta segunda, 8 da noite, só aqui, na rádio que você gosta. Maricampo. Voltamos a apresentar Bate-Papo com Otávio Lamartine. Bate-Papo com Otávio Lamartine de volta aqui na programação da rádio que você gosta. É a Rádio Maricampo, a rádio que mais cresce na internet. Desde já agradecendo pela sua companhia, agradecendo pela sua audiência. E eu volto falando de coisa boa pra você. Eu vou falar sobre a Pousada Colina dos Flamboyantes em Cerro Corá. Se você tá com saudade de viajar, então a Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar certo pra você. Você vai se hospedar em apartamentos rústicos que oferecem todo conforto e privacidade em meio a uma natureza exuberante. Você vai desfrutar de um restaurante com o melhor da gastronomia local e também ótimas opções de lazer. Salão de jogos, cantinho da leitura, redário, uma piscina bacana demais e também um mirante com uma vista de tirar do fôlego. É uma maravilha. Você encontra também passeios turísticos com guias treinados perfeitos para a sua família ou seus amigos. Se você quer desfrutar de momentos inesquecíveis na Pousada Colina dos Flamboyantes, basta garantir agora a sua reserva. 849-9818-8212, 99818
988-8212 ou no Instagram, @Colina dos Flamboyantes Oficial. Pousada Colina dos Flamboyantes, turismo preparado e seguro é aqui, claro, recomendado pela Rádio Maricampo. E o bate-papo está de volta com ele, Otávio Lamartine. Voltando aqui, eu quero dizer ao pessoal, como tem pessoas do próprio grupo que não é aqui da cidade de Natal e também não conhece a nossa região do Seridó, porque parte do pessoal que fez essa viagem com a gente, esses membros que estão aqui, não Jorge, mas Zenaide é do Seridó, eu faço parte da minha família do Seridó, minha esposa é do Seridó e muita gente do Seridó, certo? E terça-feira, às 8 da noite, o nosso programa, nós temos um programa mensal, é o Conversa de Alpendre. Esse programa é feito pelo pessoal justamente do Sertão Raiz do Seridó. É uma associação de 100 pessoas do Seridó que faz esse programa mensalmente, uma vez por mês, é toda segunda, terça-feira de cada mês. E essa semana, vocês vão ter o prazer de conhecer, 8 da noite. Ao vivo aqui no YouTube. Ao vivo, viu? Vai passar um documentário sobre a Fazenda Talhado. É uma fazenda muito famosa lá em Acari, que foi de propriedade de Zé Braz. E a família de Zé Braz, certo? Através do Dr. Leonardo Braz, fez uma grande festa e vocês vão conhecer uma das fazendas mais famosas e com mais detalhes da fazenda da nossa região. Porque, para aqueles que não conhecem aqui nossa região do Seridó, é uma região muito diferenciada, as fazendas e tudo, e tem origem também de pessoas portuguesas, é uma história muito longa, e esse pessoal, terça-feira, vai falar sobre isso, sobre essa fazenda e tudo. Eu quero que vocês que estão assistindo hoje, nesse sábado, viu? Também procure assistir através do YouTube o programa de terça-feira, o Conversa de Alpendre, às 8 da noite, tá ok? E continuando com o programa, nós vamos fazer o seguinte agora. Essa viagem, nós passamos por 3 países. E os países, cada um, nós teve a visitação religiosa, viu? E eu vou passar agora, porque nós passamos por Fátima, Santiago da Compostela, na Espanha, na França, em Lourdes, e assim vai. Então, eu vou passar para a Zenaide, para a gente fazer o seguinte: cada uma de vocês, no caso aí, Isabel e Jane, sempre na sequência que nós fizemos aqui, falasse o que Zenaide vai, a partir de agora, falar de cada cidade dessa para vocês dizer a opinião de vocês, o que vocês acharam, viu? E a gente também aqui vai interagir com vocês também. Iniciando com Isabel, no caso. Isabel Isabel, o primeiro santuário que nós visitamos em Portugal foi em Fátima. Para você, o que você presenciou e o que foi que mais lhe tocou, que chamou sua atenção em relação ao santuário de Fátima? Assim, fiquei muito impressionada, né, com a fé ainda do povo, né? Como me tocou, né, ver aquelas pessoas ali na procissão, né, das velas, né, com chuva, sem chuva, né, que a nossa fé, né, assim, a gente não pode tocar mesmo, né, e também a gente poder passear, né, conhecer, peregrinar nos lugares onde Nossa Senhora, né, ali apareceu, onde é a capela, mas também na casa dos 3 pastorinhos, né, Francisco, Jacinto e Lúcia, né. Então, ali a casa deles, né, isso foi assim, muito impactante para mim, né, porque faz você, que a gente conhece a história, já assistiu ao filme, que já leu o livro, você vê ali um concreto, né, aí você fica vendo, meu Deus, eu estou aqui nesse lugar, assim, com o coração muito agradecido a Deus, por ter vivido, por ter pisado naquele terreno santo,
né? Então, assim, gente, eu não tenho explicação. Foi algo, assim, que mexeu muito comigo. E a minha fé por Nossa Senhora, né, assim, eu já era muito devota, eu voltei ainda mais apaixonada por Maria, né, a mãe de Jesus, né? E saber que Deus nos ama tanto, que Ele nos deu essa mãe que intercede por nós, né? Então, assim, Fátima, assim, foi muito impactante também, poder ali parar naquelas casas, ver, né, como que eles viviam, no local onde Nossa Senhora apareceu. Gente, então, assim, foi muito lindo, né? Foi algo que ficou marcado no meu coração. Jane, você pode responder? Sim. Para mim, em Fátima, conhecer ali as histórias dos três pastorinhos com a sua mensagem foi muito, muito especial. Entrar ali na casa deles, a simplicidade, o silêncio ali, a pureza que tinha ali, eu senti algo assim muito forte no meu coração. E percebi o quanto que eles tinham uma fé muito gigante, né? E aí caminhar com eles, onde eles caminharam, entrar nos quartinhos deles, imaginar os momentos de oração, as brincadeiras, tudo ali, assim, parece conservar a pureza dele e a fé que eles tinham. Então, assim, foi uma experiência única. Eu já tinha escutado, eu já tinha assistido o filme, mas viver, estar ali, foi algo realmente que fortaleceu a minha fé, colocou no meu coração esse desejo de buscar mais a Deus, de rezar, de estar mais perto de Deus. E tem uma frase que diz que os pequenos se tornam grandes quando se ajoelha diante de Deus. E eu creio que por isso que Deus, ele exaltou, que Deus usou essas crianças para trazer essa mensagem, não só para Fátima, mas para o mundo todo, porque eles se ajoelharam, se colocaram ali pequeno diante de Deus. Jorge, agora é você. Bom, dando sequência à nossa excursão, nosso roteiro, a próxima parada que nós tivemos foi na Espanha, né? E lá nós vimos a igreja de Santiago de Compostela. E eu estou aqui adiantando um comentário, mas vocês fiquem à vontade. Que em Santiago de Compostela, a peregrinação ela passa a ser propriamente dita quando a gente vê aqueles grupos chegando de diversos países, né? Os peregrinos que vêm a pé, né? Fazendo os caminhos de Santiago de Compostela. Mas isso não é dica para que vocês respondam o que eu falei. Eu quero que vocês digam do seu coração o que vocês viveram, o que vocês presenciaram em Santiago de Compostela. Isabel. Ali foi também algo assim muito lindo, né? Aquelas igrejas, né? Você vê assim o poder de Deus, a sabedoria que Deus dá ao homem, né? Quando eu vivia ali dentro daquele santuário, né, eu ficava olhando e eu digo, meu Deus, né? Eu fiquei assim, eu me perguntava para Deus, Senhor, como, né, que se construiu algo dessa forma, né? Dessa grandeza. E aí o que veio ao meu coração é essa certeza que Deus, ele pode tudo, né? Que Deus, ele dá sabedoria aos seus, né? Que o homem é muito inteligente pela graça de Deus e que é capaz de construir aquelas igrejas tão lindas, né? E ver a fé daquele povo, eles ali descansando, que passaram dias viajando, né? Então, assim, nesse tempo mesmo, essa peregrinação para mim veio mexer muito sobre a questão da fé, né? Que vale a pena ter fé, acreditar, né? A gente vê ali a fé se transformando em milagres, porque se as pessoas estão ali é porque de fato acreditam, alcançaram uma graça, né? Conhecem a história, ou querem conhecer. Então, assim, é uma experiência única, né? Ímpar mesmo. Muito de Deus, irmãos, muito de Deus. Jane. Eu fiquei encantada. Quando eu cheguei em Santiago, eu não conhecia, então, assim, eu fiquei impressionada de conhecer ali mais sobre o apóstolo Tiago, ele que foi um companheiro fiel de Jesus, ali de Nossa Senhora também. Então, ali eu senti a fé como um caminho mesmo, ali muitas pessoas fazendo essa caminhada, e aí muitas vezes também nós temos essa caminhada na nossa vida,
tem dia que é mais cansativo, às vezes é mais difícil, mas sempre temos que ter fé. E é isso que move a nossa vida, é a nossa fé. Jesus sempre quando fazia algum milagre na Bíblia, diz que ele dizia assim, seja feita conforme a tua fé. Então é a fé que vai tocar o coração de Deus para que os milagres aconteçam na nossa vida. Então estar ali em Santiago de Compostela foi fortalecer a minha vida, me deu mais coragem para prosseguir, para continuar essa caminhada, que nem sempre é tão fácil, mas que vale a pena quando a gente está com Deus. Porque quem caminha com Deus nunca caminha sozinho. É verdade. Podem responder rapidinho com uma palavra só, viu? Aqui para Isabel e logo você, Jane. Vocês lembram o nome do guia lá em Santiago de Compostela? Sim. Qual foi, Isabel? Eu não sei o nome dele. Eu sei que ele era de senhor de idade. Isso. Que ele caminhava rápido. Isso. Nossa Senhora. O nome dele era Jesus. E eu brincava, dizia, vamos seguir Jesus. A gente não está conseguindo seguir Jesus. Jesus caminha muito rápido. Lembram disso? Só para descontrair com o Otávio. Sim. Agora vamos para o Santuário de Lourdes. Eu queria que Isabel comece a falar um pouco sobre o Santuário de Lourdes, a opinião dela, o que é que ela achou e tudo. Depois a gente passa automaticamente para Isabel, ou para Jane. Gente, assim, todos os lugares que nós passamos, assim, eu achei lindo. Tive uma experiência muito grande, né, da fé, da minha espiritualidade, mas em Lourdes algo foi assim diferente, né? E eu lembrei de uma das frases do Papa Francisco. É um conselho, não é nenhuma frase, é um conselho que ele dá para nós. Ele dizia assim, né? Aprendamos. Quando há dificuldades na vida, procuremos a mãe. E quando a vida é feliz, procuremos a mãe para partilhar, inclusive, isto. Né? Então, ali, olhando para a quantidade de pessoas, né? Aquelas pessoas ali naqueles carrinhos, aquelas cadeiras de rodas, com chuva, né? Ali testemunhando, querendo uma cura, né? Chamado Lourdes, onde a fé se transforma em milagres, de fato. Né? Então, assim, foi uma experiência linda. E aprendi com o Papa isso, né? Nas dificuldades da nossa vida, procuremos a mãe. E quando estivermos felizes também, procuremos essa mãe e partilhemos a nossa vida, as nossas alegrias com ela. O Papa também dizia, né? Ele aconselhava aos fiéis, né? Que nós precisamos ir a esse oásis de consolação e de misericórdia. Então, ali em Lourdes eu vi isso, o oásis de consolação e de misericórdia. Quantos milagres Deus realizou nesses dias, né? Aquela cena, né, no dia da procissão das velas, na chuva, quantas pessoas com seus doentes, né, idosos, crianças, e ali no choveu as pessoas não saíam dali, né, porque já contemplavam o seu milagre. Então, é só louvor mesmo e gratidão a Deus por essa experiência lá em Lourdes. Agora Jane já respondeu, não? Não, foi Isabel. Agora é Jane, então. Vamos lá, Jane. Isso. Então, falar de Lourdes para mim foi também muito emocionante. Quando eu cheguei ali, eu senti algo diferente. Visitar todos os santuários foi experiências únicas. Deus falou de uma forma diferente. Mas quando eu comecei a conhecer a história de Santa Bernadette, essa jovem tão simples, pobre, doente, mas ela foi escolhida por Deus, pela sua fé, pelo seu coração. Isso foi muito forte para mim, porque ela obedeceu. E a partir da obediência dela, ela abriu as portas para que milhões de pessoas fossem curadas. Fossem e ainda serão curadas por tudo que na gruta, por estar ali.
Então, assim, foi uma experiência muito grande, me emocionei muito, chorei bastante, mas ao mesmo tempo, o meu coração, ele sentiu assim, esse desejo de obedecer mais a Deus, de buscar a Deus, de estar aberta para os planos e os propósitos de Deus para a minha vida. Então, foi uma experiência única, ver ali aquelas pessoas na procissão das velas, todas as pessoas indo ao encontro com fé, com coragem, com as suas dificuldades, com dores, mas estavam ali para buscar algo. Então, isso foi muito forte, realmente tocou muito meu coração. Isabel, depois automaticamente Jane, né? Vocês têm ideia de quantos milagres aconteceram nesses lugares por onde visitamos? No caso, Fátima, Santiago e Lourdes? A gente não tem, assim, né, uma quantidade exata, né, um número exato de quantos milagres, né? Existem centenas de milagres, né? Porque eles não assim, comprovado pela igreja mesmo, né? A gente não tem essa noção ainda de quantos milagres, já tem estudos, né, que em Fátima, né, se eu não me engano, foram 71 milagres, se eu não me engano, né, mais ou menos isso, mas a gente não tem noção, porque como nós experimentamos em Fátima, em Lourdes, vendo a quantidade de pessoas ali, pagando promessas, outras em busca de milagres, então eu creio que cada dia ali Deus está curando e realizando milagres, então a gente não tem essa nossa, eu só sei que são centenas de milagres que ali acontecem, né? Que já aconteceu e que acontecem, né, diariamente nessas peregrinações, e principalmente aquelas pessoas que têm a oportunidade de ir mais vezes. E também de casa mesmo, as pessoas pedem a intercessão de Nossa Senhora, em um desses tipos, seja de Fátima, de Lourdes, e Deus vai realizando os seus prodígios pelo pedido, pela intercessão de Nossa Senhora. Jane. Não, eu creio também que são milagres incontáveis, porque acontecem milagres físicos, espirituais, interiores, aqueles que são relatados e aqueles que ninguém nunca falou. Então, eu creio que não tem como contar os milagres de Deus. E eu percebi algo muito forte, assim, que esses milagres, eles não acontecem só no lugar. Ele acontece naquele coração que se abre. Então, tem muitas pessoas que talvez foram lá pela cura física, mas naquele momento Deus queria curar o coração, queria curar outra coisa. E a gente não tem noção do que Deus pode fazer. Quantas vidas foram tocadas, curadas por estarem ali. Deus, ele é maravilhoso e ele realiza aquilo que muitas vezes nós nem pedimos, porque ele olha o que nós precisamos. E eu quero aproveitar você que está escutando, que você possa hoje se colocar e apresentar para Deus o teu milagre, né? Porque Deus ainda hoje, ele pode fazer milagre. Ele pode entrar na tua vida, ele pode te curar, ele pode restaurar a tua vida, teu casamento. Então, que você possa hoje se colocar diante de Deus para que, assim como muitos milagres já aconteceram, que o teu milagre também possa acontecer no dia de hoje. Jorge. Bom, amigas, novamente uma pergunta muito importante, principalmente porque vocês já falaram aí. É evidente que todos os lugares que nós passamos, vocês passaram, ele nos toca de alguma forma. Impossível sair dessa viagem sem ter sido tocado. Eu acredito que ninguém vai a uma viagem dessa só para curtir o visual estrutural, ou seja, cultural dessas cidades. É porque realmente os prédios são suntuosos, as igrejas muito majestosas, mas não dá para ficar observando só isso quando o roteiro é um roteiro espiritual. Então, dessa forma, o que tocou mais vocês e qual lugar? Qual lugar foi o que tocou mais vocês? Assim, você escolher um dos lugares que nós visitamos nesse roteiro mariano, qual deles tocou mais o seu coração, Isabel? Nossa, assim, o que mais me tocou mesmo foi em Lourdes, eu confesso para vocês. Existem lugares no mundo
onde o silêncio fala mais alto, e a fé se renova, e o coração se enche de paz. E ali eu senti isso, eu vivi isso, né? A fé renovada, né? O meu coração cheio de muita paz. E eu até deixo aqui a dica para os irmãos que ouvem esse programa. Procurem conhecer os santuários marianos. Não, né, não coloque obstáculo, lute mesmo para estar lá, pisar naquele chão, seja em Fátima, seja em Lourdes ou qualquer outro, porque é algo que realmente Deus ele fala forte ao nosso coração, quando nós, como a Jane dizia, quando nós abrimos o coração. Né? Então foi ali mesmo que o Senhor falou muito alto ao meu coração, a minha fé com certeza voltou renovada. Voltaria novamente lá, Isabel? Sim. Se eu voltaria Fátima também. Esse mesmo percurso, né, esse mesmo roteiro, eu voltaria sim, sem dúvida, não pensaria duas vezes. E Jane? Tocou realmente foi Lourdes também, pelo testemunho de Bernadette, a fé dela, a obediência dela, e eu me questionei várias vezes se eu tenho confiado plenamente em Deus, como é que está o meu coração. Mas também, Santa Teresinha também marcou muito meu coração, que ela me ensinou que tudo pode ser feito por amor, inclusive aquilo que parece pequeno. Que ela fala que a coragem da fé não está em entender tudo, está em dizer sim mesmo sem entender, que ela dizia para Deus. Então ela ensinava você fazer tudo por amor. E isso que eu tenho tentado colocar na minha vida, seja no lavar uma louça, seja no cuidar da minha filha, mas tudo fazendo com amor, que eu creio que faz toda a diferença. Isso. Muito obrigado. Pessoal, nós estamos chegando, nós temos ainda aqui alguma coisa para perguntar a vocês. Agora a gente queria que fosse mais rápido a resposta por causa do tempo, ok? Então eu tenho uma pergunta para fazer para cada um de vocês. Pode começar por Isabel, que é a sequência. Na cidade de vocês, qual o movimento católico que vocês participam? Ou você participa e depois Jane? Então, na igreja, a minha paróquia é Santo Antônio, Diocese de Caxias, em Buritiba. Eu sirvo hoje como ministra extraordinária da Eucaristia, ajudo na liturgia, e no meu grupo de oração, eu sou pregadora, intercessora, e na Renovação Carismática Católica do Estado, eu coordeno o Ministério de Intercessão Estadual. E Jane? Eu sou da paróquia Nossa Senhora da Consolação, aqui de Colinas. Eu também sirvo na Renovação Carismática aqui da minha cidade, no grupo de oração. Sou ministra da Palavra e da Eucaristia e sempre estou participando, né, das celebrações, dos festejos e dos trabalhos pastorais aqui da nossa paróquia. Eu amo servir a Deus, servir aí na missão e a minha igreja. Ok. Agora, vocês têm pretensão de voltar em breve a outra peregrinação de Maria, da Obra de Maria? Sim. Sim. Mais um pouquinho, mas sim. Eu quero voltar a Assis, assim, eu falei com a Jane, assim, a minha meta é voltar em Assis, né, conhecer o Santuário de São Padre Pio, e fica lá em São João do Rotonto, né, no sul da Itália, e sim, pela obra de Maria. E Isabel, Jane? Sim, eu tenho sim, só organizando as coisas, a gente já vai ver, porque eu também tenho muita vontade de retornar a Assis, como a gente já foi, de conhecer ali aquela região, que é muito boa. Chegar agora finalmente aqui, agradecer a vocês ter participado. Mas eu queria ver se a gente consegue relacionar, para mandar um abraço para todos que participaram. Vamos ver se a gente lembra do pessoal todo. Eu vou mandar um abraço aqui
especial para o Jairo e Tereza, que é aí lá do Ceará, né? Pessoas que conhecemos. Esse grupo, como eu falei no início, esse grupo a maioria já se conhece aqui de Natal e tudo, mas teve esse pessoal, vocês, né? Vocês duas, e também teve mais aquela que também é Luísa e tem outra. Dilza. E do Ceará. A Heloísa, a Lisa. Isso, a Lisandes, né? E tem o pessoal também. A Lúcia lá do Ceará. Ceará, né? Geni e José também, aquele casal também, que é do Ceará. Sim. Né? Sim. Além de Jairo e Tereza. Jairo e Tereza e Ivan. Ivan do Piauí. Ivan do Piauí. É um casal do Piauí, o único. Olha, pessoal, nesse passeio teve até um pedido de casamento, viu? Casamento, né? Foi Ivan e Geisa. Então, nós vamos chegar aqui finalmente, porque se a gente fosse conversar mais, a gente tinha muito o que falar, que realmente fica muito marcado no coração de cada um. Eu gostei muito, viu, da participação daqui do casal aqui, de vocês também, que vocês falam certas coisas que muitas vezes a gente... quando eu falo uma coisa, para realmente o Otávio tem razão, a gente tinha pensado nisso, e vice-versa. Você fala um negócio muito importante, que o milagre não pode ser aquele milagre só de abrir o coração. Isso foi muito importante, eu achei, na palavra de vocês, viu? Porque nem todo mundo sente igual um sentimento quando chega, como vocês acabaram de dizer. Eu cheguei lá em Lourdes, me senti melhor assim em Lourdes do que nos outros, assim, mais fé. Eu não sei se eu sei explicar muito bem, que eu não sou... Toca mais o seu coração, toca mais, né? o coração. Tocou mais o coração delas em Lourdes. O meu também, eu fui mais tocada em Lourdes, ali a quantidade de pessoas doentes que vão até Lourdes, né, atrás da cura. Isso para mim me tocou muito, muito, muito. É uma dimensão imensa, que eu não tinha essa dimensão da grandiosidade do santuário de Lourdes. Eu queria fazer o programa também com a participação do padre, viu, e do Jean, né, Girlan. Mas o Girlan estava viajando, né? Aí eu não sei se ele tinha chegado, e o padre também está participando essa semana justamente da festa da padroeira de lá. Então a gente não quis fazer isso porque ia complicar, porque era bom uma mesa redonda com mais gente e com mais horário também, viu? É bom, depois a gente pode fazer outro programa. Muito obrigado a todos. Um bom dia a todos vocês, um bom final de semana. Microfone aqui para Zenaide, Jorge, para agradecimento. Jorge é o homem do Ceará também, viu? Jana e Isabel, foi um prazer falar com vocês, com saudades aí de vocês, de todo o pessoal da excursão, né? Que a gente retorna da viagem, já começa no dia a dia, na correria, né? E a gente vai deixando um pouquinho esquecido na nossa memória os momentos bons da viagem. Mas um programa como esse é muito bom porque a gente retoma, né? O depoimento de vocês foi muito importante, muito bonito, né? O relato da fé, porque a fé realmente é quem move as pessoas. Então, foi muito gratificante participar do programa e falar com vocês e todo o pessoal que assistiu o programa, né? Que participou da viagem. Um abraço a todos e um bom dia e um bom final de semana. Amigas, eu fico muito grato aqui com esse convite do Otávio e parabenizo a ele por ter escolhido vocês. Fez uma escolha muito correta, aqui, né, sem ser em detrimento das demais, mas porque vocês, de longe, passaram para a gente aqui essas informações maravilhosas e com certeza para todo mundo que está nos assistindo. Eu quero só comentar uma coisa que eu percebi numa frase daquela freira noviça lá na igreja de Santa Terezinha, quando ela começou a fazer a explanação para a gente da vida de Santa Terezinha. Ela falou: vocês têm que saber dentro do coração de vocês qual é o propósito da sua peregrinação. Isso foi um negócio muito interessante. A gente faz uma peregrinação, tem um custo, né, que não é tão
porque a gente pode até dizer que somos gratos a Deus por essa bênção de poder fazer essa peregrinação, mas realmente o sentido dessa viagem, o que nos levou a fazer essa viagem, por que estamos fazendo essa peregrinação. E eu quero aqui abrir um parênteses, que o Otávio me permita, para convidá-las para quando quiser fazer a próxima viagem, pode marcar a passagem a partir de Natal, tá? O quarto está lá, vocês foram muito, assim, vieram para, como você falou no começo aí, vocês falaram no começo que fomos anjos que acolheram vocês na viagem, eu me senti acolhido da minha própria casa com a presença de vocês, tá? Com certeza estamos gratos e nos veremos em breve e vamos continuar nos comunicando e que mais uma vez agradeço aqui por vocês terem abrilhantado muito, muito esse nosso bate-papo. Obrigado, Otávio. O microfone é de vocês, o telefone de vocês aí. Pode dar a despedida aí. Jane e Isabel. Agradecer ao seu Otávio pelo convite. Muito, muito obrigada. Estou muito lisonjeada, né, por esse convite, participar desse programa. Não tenho palavras para agradecer Zenaide, Jorge, pela acolhida na sua casa. De fato, eu ganhei uma família, né? Deus me presenteou, já sinto, né, como família, que a gente na igreja é assim, os irmãos, a gente já é uma família. E a você que está ouvindo o programa, que está aí desde o início, dizer para vocês, irmãos, que peregrinar pelos santuários marianos é encontrar-se com Deus através do olhar e do amor de Maria, de Nossa Senhora. Não deixe de fazer essa experiência, procure, reze, peça a Deus, Senhor, eu quero ir lá, e Deus ele vai te dar essa graça, como Ele nos deu de pisar naquele terreno santo. Amém? Quero também mandar um abraço para todos os irmãos que peregrinaram com a gente, do Padre Sidney, do Gilvan, e para todos, gente, como é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Um abraço forte e que Deus nos abençoe e que em breve nós possamos nos encontrar de novo. Eu queria agradecer, né, o seu Otávio pelo convite, de estar aqui nesse bate-papo, Zenaide e Jorge também, que a gente tem um carinho muito grande. Obrigado por nos acolher muito bem, sou muito grata pela amizade, por ter conhecido vocês. Então, quando eu estava me preparando, pensando o que falar para esse bate-papo, lembrar de cada roteiro, cada lugar, meu coração bateu mais forte e eu pude sentir novamente aquilo que eu senti quando eu estava visitando presencialmente. Então, foi muito bom estar com vocês, a presença, o carinho de vocês, de cada um que está aí também nos assistindo. E eu quero finalizar deixando uma frase que diz assim: Maria não nos leva pelo caminho mais fácil, ela nos leva pelo caminho mais seguro, o caminho que conduz ao coração de Jesus. Então, Maria, ela nos aponta o caminho, ela nos aponta para Jesus. Então, que Nossa Senhora possa abençoar a vida de vocês, que Deus abençoe. Muito obrigado a todos, e nesse domingo, a partir das 7 da manhã, nós estaremos transmitindo a nossa missa aqui da Igreja Santa Luzia, e também o nosso padre irá fazer anunciar a programação, viu, da semana que vai ter os festejos da festa de Santa Luzia e também horário de missa do final do ano e do Natal. Então, no domingo, pela manhã, viu, antes da missa ele vai falar e depois da missa também. Muito obrigado a todos e um bom dia para todos, um bom sábado e um bom final de semana. Você ouviu Bate-Papo com Otávio Lamartine, uma produção da Rádio Maricampo.